Rodada insana na Série B, o Remo venceu aquele que foi o melhor jogo da Série B até o momento, venceu um clássico contra o Paysandu, insano, muito difícil, com golaço no final. O Novo Horizontino atropelou o Operário, está de volta ao G4, o Criciúma venceu o América, está de volta à segunda colocação, e o Cuiabá tá vivo, venceu o líder. Temos também problemas para Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, CRB, e na zona do rebaixamento o Volta Redonda quer ficar na Série B. É o prisma da rodada 32 no ar, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, cara. Estamos aí tentando bater os 97 mil inscritos, não deixa de se inscrever, hoje é um vídeo especial porque nossa contagem regressiva segue, cara, faltam 6 jogos para acabar a Série B. Esse é o prisma da rodada, aquele vídeo em que a gente fala sobre todos os jogos da rodada, a gente faz uma análise profunda de cada time, qual é a colocação dele, como é que ele tá no retrospecto recente, o que a gente pode projetar para frente. Mas é o que eu te falo, se inscreve aqui no canal, ó. Se inscreve aqui no canal, muito importante, a sua inscrição é de graça, é só você se inscrever que você vai ter todos os vídeos diariamente e vai participar das lives todas as noites. Daqui a pouquinho a gente tem live aqui no canal também. Então não deixa de se inscrever, deixar a curtida, deixar o hype. E vamos falar primeiro sobre o Amazonas, né, na ordem alfabética. O Amazonas que perdeu para o Vila Nova e com essa consequência o Amazonas está ali 6 pontos para sair do Z4 e o Amazonas deve ser rebaixado nessa temporada, deve voltar para a Série C no ano que vem. Tá muito difícil a vida do Amazonas, ele precisa somar mais 14 pontos daqui até o final dos 18 que ele vai disputar, ele precisa fazer 14, um aproveitamento insano. Então o Amazonas nesse momento está com 27% aqui no nosso prisma. O Coelho, o América, perdeu para o Criciúma, mas fez um jogo muito bom, principalmente defensivamente. Essa derrota do América colocou o América de novo na mira da zona do rebaixamento, mas ele não volta na próxima rodada. Ele está a 3 pontos do Volta Redonda, que está na zona do rebaixamento, mas ele tem 2 vitórias a mais, então ele não pode ser ultrapassado pelo Volta Redonda na próxima rodada. Mas liga o alerta pro Coelho, que tá jogando melhor, mas perdeu normalmente assim para um time que é possível perder, que é o Criciúma no Heriberto, né? A América tá aí com 47% no prisma. O Atlético, cara, esse tá numa fase boa, hein? O Atlético tá somando ponto, empatou aí com o Goiás. Poderia até ter feito mais pontos nessa partida, mas já são 3 jogos sem perder nessa temporada. O Atlético está tentando somar os pontos necessários. Faltam 8 pontos para permanecer de vez na Série B pro ano que vem. O Atlético está aqui neste momento com 33% no nosso prisma. O Dragão, o Atlético Goianiense, perdeu de forma acachapante por Volta Redonda, tomou um 3-0, um segundo tempo horroroso do Dragão, e com esta segunda derrota seguida, o Atlético fica ali a 7 pontos do G4, que é inclusive composto pelo seu maior rival, o Goiás, que está na 4ª posição. O Atlético não vai subir nessa temporada, ele precisaria vencer todos os jogos daqui para frente, tá? E ainda assim contar com critério de desempate, né, para ele somar o número de pontos necessário. Então o Atlético acabou acordando tarde demais, mas faz um excelente segundo turno, tá com 47% no nosso prisma. O Atlético Paranaense, cara, tá quase indo pelo mesmo caminho, tá? Outro time que acordou no segundo turno, tá? Fez uma arrancada absurda, 7 vitórias seguidas, mas agora emendou o 3º jogo sem vencer. E sobre esse jogo contra o Avaí, cara, o Avaí é um time bom dessa Série B, então é meio que um coringa nessa reta final. Ele vai enfrentar diversos times que brigam pelo acesso. Não é um time fácil de ser batido. O Avaí, por exemplo, na próxima rodada ainda pega o Criciúma, ainda vai pegar o Remo nessa Série B também até o final. Então o Avaí vai ser um coringa aí, vai ser o fiel da balança pro acesso. Mas o Atlético não pode perder pontos em casa mais a essa altura do campeonato, ainda mais depois de vindo de 2 derrotas. Então o Atlético vai ficando para trás, ainda está na briga pelo acesso, mas transformou o Atletiba no confronto mais importante do ano para o Furacão. Ele tem que vencer, é vencer ou vencer. E é chato chegar num clássico pressionado assim, né? É complicado. O Atlético perdeu alguns jogadores por expulsão, né? No final da partida teve uma confusão. Teran, por exemplo, foi expulso, alguns jogadores estão fora da partida e o Atlético vai ter dificuldade aí no Atletiba, tá com 47% e na 7ª posição na tabela. O Avaí, rapaziada, nesse jogo fez o que pôde, né? Saiu na frente, uma jogada ensaiada perfeita ali de escanteio, jogou muito direitinho o Avaí e fica a sensação que se o Avaí tivesse tido uma administração melhor ao longo da temporada, poderia estar brigando no alto, né? O Avaí é um bom time, tá com 47% no prisma também. O Botafogo, rapaziada, o Botafogo conseguiu um empatezinho importante contra a Chapecoense, mas, cara, essa altura o Botafogo precisa de mais, né?
tá ali na zona do rebaixamento, viu o Volta Redonda ultrapassar ele, está a 4 pontos para sair. A situação do Botafogo tá cada vez mais difícil, mesmo com esse empate. Ele precisava da vitória, né? Chegou a fazer o gol no finalzinho, mas levou um empate mais no finalzinho ainda e tá com 27% aqui no Prisma. A Chape nesse jogo deixou a desejar, né? Teve alguns gols anulados aí a Chapecoense, mas ainda assim, péssimo resultado para quem está brigando por acesso, péssimo resultado perder ponto em casa, mas a Chape ali a um pontinho do G4 está na 5ª colocação. A Chape está muito viva, tem jogos favoráveis, mas esse era um dos jogos favoráveis, né? Em casa, contra o Botafogo, era vencer ou vencer. Então esses 2 pontos nunca mais voltam, né? Então a Chapecoense precisa botar a sua mente focada nesses jogos, mais focada nesses jogos em que ela não pode perder ponto do que nos confrontos diretos, tá? Então a Chapecoense ainda tá na briga, tá com 67% aqui no Prisma, mas péssimo resultado, tá? O CRB também ficou de fora, teve um péssimo resultado em casa, empatou com a Ferroviária, também teve 2 gols anulados e ficou ali com 47 pontos, 5 pontos atrás do G4, tá? Então a situação do CRB tá praticamente irreversível, né? Ele precisa vencer também todos os jogos praticamente, né? Se ele vencer 5 jogos dos 6 que faltam, o CRB sobe, mas a situação tá muito complicada, tá praticamente fora da briga e tá com 67% aqui no Prisma. O Criciúma, cara, alô torcida carvoeira, o Criciúma voltou a vencer e que jogo emocionante, hein? Fez o gol ali, a torcida comemorou, logo depois tomou o empate do América e logo depois fez o segundo gol e aí depois tranquilizou. Conseguiu vencer essa partida, uma partida difícil, o América truncou o jogo, o Criciúma não estava conseguindo chegar muito por dentro. Jonathan Robert é um craque, joga muita bola, tá? Mas o que resolveu foi a bola aérea ali do Criciúma, né? Principalmente no primeiro gol, o segundo gol foi ali uma jogada pela direita que o Diego Gonçalves completou para as redes, mas o Criciúma voltando a vencer, voltando à vice-liderança da Série B e trazendo de volta a confiança, né? Eram 3 jogos sem vencer, então o Criciúma tá muito vivo na briga pelo acesso, mas tem que abrir o olho porque pode ainda, não tá com gordura nenhuma, pode sair na próxima rodada. O Criciúma tá com 47% no Prisma. O Coxa, cara, o nosso líder perdeu, rapaziada, depois de 3 vitórias seguidas, o Curitiba perdeu, segue com o acesso muito encaminhado, só que agora a briga pelo título abriu, né? Então o Criciúma chegou na briga pelo título, Novo Horizontino chegou na briga pelo título e Curitiba tem que abrir o olho se quiser levantar a taça, porque perdeu pontos importantes nessa rodada no confronto direto para o Cuiabá. Jogou bem, mas o Cuiabá jogou com uma intensidade absurda e no calor de Cuiabá, o Curitiba não conseguiu imprimir o mesmo ritmo e ficou para trás. Agora tem o Atletiba, em que o Curitiba pode disparar para o acesso, para o título e afundar o seu rival. Então é um jogo muito importante para o Curitiba. Não é assim, se perder acabou, não, nada disso. Vai complicar a briga pelo título, mas vencer afunda o rival e praticamente garante acesso para o Curitiba nessa temporada que está com 60% aqui no Prisma. O Cuiabá nesse jogo, que intensidade absurda, cara, jogou intensidade de Série A, tá? O que o Cuiabá implementou hoje, esse time conseguiria jogar a Série A se ele conseguisse manter essa frequência de intensidade ao longo dos jogos, tá? Intensidade absurda, raramente a gente vê um time com tanta intensidade na marcação e uma marcação-pressão tão encaixada. Então parabéns, Eduardo Barros. O Cuiabá jogou muito contra o Curitiba, venceu merecidamente o jogo, mas tá longe ainda do G4, né? Assim, tem muitos times na frente do Cuiabá, são 3 pontos, mas são muitos times na frente, então o Cuiabá tem que secar muita gente pra chegar lá e é também um time sensível, tá na briga pelo acesso, mas é sensível no sentido de que se perde ponto em um jogo inesperado, ele sai da briga pelo acesso, mas nesse momento tá com 53% no Prisma. A Ferroviária conseguiu um empate importante contra o CRB, mas foi pouco. A Ferroviária pode voltar na zona do rebaixamento na próxima rodada. O Volta Redonda agora está ao alcance da Ferroviária. A Ferroviária está ao alcance do Volta Redonda, então tá aqui com 33%, alerta vermelho ligado. O Goiás tá com alerta roxo ligado, né? Alerta mesmo mais do que vermelho, já tá inacreditável. São 5 jogos sem vencer. Demitiu Wagner Mancini, contratou Fábio Carille. Não sei o que Fábio Carille vai fazer nos últimos 6 jogos, porque é só motivar, né? Porque treinar vai ser difícil. Tem um mês aí pra acabar a Série B. Ele vai ter que motivar os jogadores. Vamos ver se esse fator novo arruma o Goiás. O fato é que o Goiás perdeu ponto pro Atlético e agora começa aquela reta final do Goiás. São 6 pedreiras, 6 confrontos diretos, 6 é a tabela mais difícil da Série B, incluindo todos os times. Quem tem a tabela mais difícil na reta final é o Goiás. Tá muito complicado. Seguiu no G4 por conta do tropeço da Chapecoense, mas tá por um fio, meu irmão, por um fio. Então,
a manutenção no G4 foi importantíssimo pro Goiás, tá? Importantíssimo pro time não se abalar de vez e, meu Deus, agora já era, mas tá com 27% aqui no Prisma. O Novo Horizontino, que tá de olho nessa vaga do Goiás e na vingança, né? O Novo Horizontino tá de olho na vingança, né? Quem não lembra, o Goiás tirou o acesso do Novo Horizontino no ano passado e a gente ainda vai ter esse jogo nessa temporada, tá? O Novo Horizontino atropelou o Operário na reta final do jogo, né? Teve muita dificuldade, poderia ter saído atrás do placar, o Operário teve um pênalti. Não jogou tão bem, mas depois que o Operário perdeu o pênalti, o Novo Horizontino deslanchou, venceu por 3-0, voltou ao G4 e tá aí com 67% no nosso Prisma. O Operário nesse jogo, esse pênalti perdido lascou muito o Operário, né? O time vinha jogando direitinho e esse pênalti perdido ferrou muito ali com o planejamento do Operário, que fez a sua 4ª derrota seguida e, meu irmão, ainda não tá na mira da zona do rebaixamento, mas se seguir esse desempenho aí, meu irmão, o Operário entra ali num risco. Ligou o alerta vermelho pro Operário, tá? Precisa ali de mais 2 vitórias para se livrar do rebaixamento, mas com 4 derrotas seguidas começa a ficar feia a situação, que tá aqui com 20% só no Prisma. O Paysandu talvez tenha jogado... O Paysandu fez boas partidas nessa temporada, né? Goleada contra o Curitiba, goleada contra o Criciúma, mas esse jogo contra o Remo talvez tenha sido o melhor jogo do Paysandu no segundo tempo, principalmente. O time jogou muito, que clássico absurdo é o Repá, tá? Mas não conseguiu segurar o Remo até o final. E o Paysandu nesse momento está a 11 pontos de diferença do primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Paysandu, se seguir esse aproveitamento, pode ser rebaixado daqui a 2 rodadas. Está complicada a situação. Tá com 27% aqui no Prisma. O Remo, rapaziada, alô, Fenômeno Azul, que está aqui neste vídeo, nesse momento, comenta aqui embaixo se você tá feliz, porque o Remo, cara, que clássico insano. O Repá, cara, pra mim, é um dos maiores clássicos do Brasil. Esse clássico deveria estar em todas as telas, jornais e tudo do Brasil, porque foi insano. A torcida do Remo deu um show, 3 mosaicos. Tomou um susto ali quando o Paysandu empatou o jogo, mas Diego Hernández fez o gol da vitória. Que golaço! Se você não viu ainda o gol de falta do uruguaio, que gol absurdo. A bola fez uma curva sensacional e deu a vitória pro Remo, que jogou muito bem o primeiro tempo, tá? O primeiro tempo que a gente esperava mesmo, o Remo dominando as ações ofensivas. No segundo tempo fez logo o segundo gol, baixou demais, tomou o segundo gol e aí tomou o primeiro gol e aí fica aí a minha crítica. Sentiu demais o primeiro gol que ele tomou, recuou demais, o Paysandu foi pra cima, levou o empate, o Paysandu continuou pressionando, só que na reta final, fisicamente, o Remo se sobressaiu e teve forças para buscar o gol, foi pra cima na reta final, fez os seus contra-ataques e conseguiu o gol. 4ª vitória seguida do Remo, é o time com a melhor sequência atual da Série B, é o melhor time da Série B no momento, tá com aproveitamento de 80% aqui no Prisma, tá jogando muita bola e é a principal ameaça pro G4 nesse momento, é o Clube Azulino. Queria agradecer inclusive todos os torcedores que marcaram o torcedorismo lá no Instagram, eu repostei os stories de todo mundo, tá rolando lá ainda, então vai lá no Instagram, segue a gente, quando você for ao estádio, marca a gente que eu reposto todo mundo, beleza? Obrigado, rapaziada, que marcou aí. Vila Nova, rapaziada, voltou a vencer, né? Depois de 9 jogos sem vencer, o Vila Nova voltou a vencer e se livrou do rebaixamento, tá? Vila Nova não vai cair e agora começa a planejar melhor a temporada do ano que vem. Venceu o Amazonas com um golzinho no final do jogo, tá com 47% no Prisma. O Voltaço, o Volta Redonda meteu 3-0 no Dragão e o Volta Redonda vive, hein? O Volta Redonda vive, pode sair da zona do rebaixamento na próxima rodada, está a 3 pontinhos de Ferroviária, Atlético e América, tá? Ele não consegue passar Atlético e América já na próxima rodada, mas a Ferroviária ele consegue. Então é secar a Ferroviária e vencer o seu próximo jogo. Volta Redonda está com 47% aqui no Prisma. Então a tabela atualizada está aqui para você do Prisma e tivemos um único campeão com 80% no nosso Prisma. O Remo leva a coroa da 32ª rodada, é o melhor time do momento, tá jogando muita bola, tá com muita confiança, está a 1 pontinho apenas do G4. O Remo vem pesado nessa reta final. Na próxima rodada pode enfrenta o Atlético e pode fazer o 100% no Prisma, né? O Remo, só 2 times fizeram 100% no Prisma nessa temporada, Novo Horizontino e Atlético Paranaense. O Remo pode ser o terceiro a fazer esse 100%, tá jogando muita bola, pra mim é favorito contra o Atlético também. O destaque positivo da rodada vai pro Novo Horizontino, cara, um time que não desiste, um time muito resiliente, que vinha com desfalques, que não vinha jogando tão bem assim,
mas vence novamente, segunda vitória seguida e volta ao G4 da Série B. Novo Horizontino, que clube organizado, merece os parabéns mesmo que não suba outra vez, porque pode acontecer, mas tá jogando bola e parabéns ao Novo Horizontino. O destaque negativo vai pro Atlético Paranaense. Não pode perder ponto em casa a essa altura do campeonato. O Atlético tem uma campanha em casa muito ruim, né, nessa temporada. Ele tem apenas ali, ó, a 15ª melhor campanha dentro de casa, em 16 jogos só venceu 7, então o destaque negativo vai para mais esse tropeço dentro de casa pro Atlético Paranaense. Então, cara, comenta aqui embaixo e me responde o seguinte: dos times que estão fora do G4, Chapecoense, Remo, Atlético Paranaense e Cuiabá, qual deles vai entrar no G4 da Série B até o final? Se inscreve no canal, daqui a pouco a gente tem live, então não deixa de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação da live. Te espero lá, deixa a curtida, tamo junto, valeu e falou!